Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do tema que a gente está falando, né, pessoal? Qual o tema que a gente está falando? Será que vocês assimilaram esse tema aí ou tá difícil esse tema? Qual foi o tema que a gente falou? O que é ativação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu com essa ativação? Ele falou que é como é que se diz? É o é um conceito fundamental, né, no campo da espiritualidade, né, que fala que se refere ao processo do despertar e a expansão da consciência espiritual de um indivíduo. Então a gente viu que é isso que representa esse conceito de ativação espiritual. É um conceito, né? Que é trazida aí pelo meio espiritualista no campo da que acontece que ele diz que quando acontece o quê? Quando a gente começa a despertar a consciência, tá ativando vários, como é que se diz, percepções na gente, dons, a gente vai ativando o espírito, né? A função do espírito para estar aqui que a gente viu na primeira, que é quando a gente vai se tornando mais consciente e a gente vai alinhando a nossa frequência com as frequências superiores, né? A gente se conecta à nossa essência também. Então, ele diz que a gente se torna um catalisador, aonde a gente vai transmitir algo positivo ao nosso redor. Então, todo bem que a gente recebe espiritualmente, a gente vai transmitir em frequências espirituais. As pessoas vão perceber, tá? Não tem como não perceber, tá? As pessoas percebem a energia, mas ela não sabe o que é, tá? Ela não sabe o que é, ela percebe a energia como era você e como você é agora, tá? A minha família, quem percebe primeiramente é a família da pessoa. Porque a pessoa, antes de ela receber essa ativação, ela vivia com os familiares. Então conhece ela, como era a energia dela, como ela se comportava. E depois, quando ela é ativada, é despertada, ela muda o comportamento, muda a vibração, as pessoas começam a sentir, tá? Aí, vamos continuar a segunda parte, né, pessoal? Aonde a gente parou. Ele fala: por fim, a ativação é um convite à jornada interior, onde cada um é encorajado a explorar sua espiritualidade e descobrir o que ressoa mais profundamente com o seu ser. Então, pessoal, ele fala o que aqui? Ele fala que a ativação é um convite, então é um convite de quê? É um convite dos seres espirituais, da espiritualidade de Deus, está convidando a você entrar nessa jornada interior. Então, a jornada é interior, é dentro, trabalhar é dentro de você. Porque quando você trabalhar, mudar dentro, você vai transmitir essa frequência para fora e vai mudar fora também. Entende como tá a matrix religiosa está contrária ao que a espiritualidade está falando? Está contrário, porque eles mandam você buscar fora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas a jornada é dentro, essa ativação acontece interior, acontece mudança dentro de você, tá? Aí ele fala, onde cada pessoa que é chamada, né, é encorajada a explorar a sua espiritualidade e descobrir o que ressoa mais profundamente com o seu ser. Então, você vai descobrindo, vai se conectando mais profundamente com o seu ser. Vai descobrindo algo, vai despertando essa,
como é que se diz? Essa parte interior, que é a parte divina, né? Que a gente falou ontem que é a nossa essência espiritual, não foi? Foi o tema de ontem, né, pessoal? Você vê que esse tema tem tudo a ver com o tema de ontem, tá? Aí ele fala, é um processo que exige coragem, vulnerabilidade e um compromisso com o autoconhecimento. Então, exige que você tenha coragem, vulnerabilidade, né? E um compromisso com autoconhecimento. Então, que você tenha aquele compromisso em auto se conhecer, conhecer a ti mesmo, né? Buscar o realmente o seu interior, que é essa parte que a gente falou no próximo vídeo, que é a nossa essência espiritual. É lá que tem toda a virtude como verdade, amor. Você viu ontem no estudo? Você assistiu o vídeo de ontem, pessoal? É bom, né? O vídeo de ontem foi maravilhoso, né, pessoal? Eu estava assistindo, mas só que eu estava até coçando assim a minha barba. Hoje eu fiz a barba. Eu estava assistindo ontem, mas eu digo, nossa, olha pra lá, eu tenho que fazer essa barba que eu estou me coçando no vídeo. O povo vai dizer aí que eu tô com ziquezira, né? Vai pensar que eu tô com ziquezira. Mas ele diz que a gente tem que ter coragem e um compromisso para buscar autoconhecimento. Ele fala, ao se permitir passar por esse processo, o indivíduo pode não apenas transformar a sua própria vida, mas também contribuir para a elevação da consciência coletiva. Então, ele fala aqui que quando a pessoa permite essa mudança interior nela, ela entra nesse processo, trabalha. O que é que acontece, pessoal? Ela não só transforma a vida dela, ela começa a transformar, contribuir para a elevação da consciência coletiva. Então, é aquela consciência que Jung falou, né, pessoal? Por quê? Você vai transmitir algo para as pessoas, para que as pessoas comecem a tomar consciência também. É o que aconteceu comigo. Olha o que eu estou fazendo aqui. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou agora... Eu antes estava... como é que se diz? Não tinha consciência, né? Ontem, antes eu não tinha consciência, então eu estava... Mas eu despertei a consciência. Agora, olha quantos que tem aqui no meu canal que estão no processo dessa ativação espiritual, desse despertar. Vê se eu não estou mudando. Olha o ambiente da minha casa aqui também, pessoal. Depois que eu comecei a fazer o trabalho, olha o ambiente da minha casa. Entende? Não tem como, tá, pessoal? Então você contribui para elevar as consciências aí, as outras consciências que estão dormindo. Você, por isso que o príncipe desse mundo, a matrix religiosa, ele não quer que a pessoa desperte a consciência. Por isso que aquele que é desperto, ele ataca essas pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente. Ele ataca, porque essa pessoa pode ser um canal da espiritualidade para contribuir para o despertar coletivo das outras pessoas. Então, isso não é bom. Então, a Matrix vai corromper. Se todo mundo começar a despertar a consciência, a Matrix rói. Então, ele não quer isso. Então, ele trabalha atacando aqueles que despertaram a consciência. É por isso que a gente que é desperto recebe a recompensa. Essa é a recompensa daquele que está desperto, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte do jogo que você está aqui. Faz parte, você precisa entender. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, os seres espirituais elevados, como mentores, anjos, desempenham um papel
significativa na ativação do DNA espiritual. Então, é esses seres que ativam nosso DNA espiritual. Muitas pessoas acreditam que esse ser de luz pode oferecer orientação, apoio durante o processo de ativação. Então, por isso que quando você é ativado, você entra na frequência onde estão os anjos, os mentores, né? Esses seres espirituais elevados. Então, você entra na faixa de amparo, né? Que eu até gravei um vídeo aqui falando o que é essa faixa de amparo. É quando você entra, então, ele começa a ativar em você várias funções espirituais suas. Ele começa a ativar esses seres espirituais. É o trabalho dele. Aí ele fala, a conexão com seres espirituais elevados pode ser estabelecida através de meditação, sonho ou prática de canalização. Então, vem através da meditação, ele pode dar uma intuição, sonho vem através do sonho, de prática como canalização. Então, canalização é quando você está recebendo a mensagem da espiritualidade. Esses seres espirituais elevados podem ajudar a bloquear informações e energia que são essenciais para a ativação, proporcionando insight valoroso que pode acelerar o crescimento espiritual e a transformação espiritual. Então, esses seres, quando você entra na faixa de amparo, desperta a consciência, entra na faixa de amparo desses seres espirituais elevados, né? Como mentores e anjos, mentores espirituais e anjos, você entra nessa faixa de amparo, o que é que acontece? Ele ajuda a desbloquear informações. Então, aquelas informações, crença limitante, tudo ele começa a desbloquear aquelas informações, energia que são essenciais para ativação. Então, e aí você começa a receber insight, começa a acelerar o seu processo de espiritual e transformação. Então, você vai mudando. Tá? O que mais? Ele fala, a intenção desempenha um papel crucial na ativação espiritual. Quando uma pessoa se dedica às práticas espirituais com um propósito claro, muda o DNA e as energias que se alinham de maneira mais eficaz. Então, você está praticando essas práticas, você está mudando o seu DNA. Pessoas que estão aqui assíduas no meu canal estão mudando o DNA dela. Por isso que tem muita gente relatando aqui que está tendo experiência, está tendo percepções diferentes, ela está sentindo a maior paz, a leveza. Por que isso, pessoal? É porque eu estou passando mágica para você? Não, é a espiritualidade que está trabalhando no seu ser. Quando você começa a se dedicar essas práticas espirituais da espiritualidade. Se você não se dedicar, não vai acontecer, tá? Aí ele fala, a intenção atua como um catalisador que direciona as energias e a consciência para específica do ser. Então, atua como um canalizador, pega aquelas energias, catalisa para a direção à coisa específica do nosso ser, aonde a gente está precisando de cura, de liberação de bloqueio, as crenças limitantes. Então, vai pegar aquelas energias e vai enviar para aquele lugar. Ele fala, portanto, é fundamental que o indivíduo esteja consciente das suas motivações, desejo, ao iniciar o processo de ativação. Então, é preciso você estar consciente. Qual é a sua motivação? Qual é o seu desejo? Para que esse processo de ativação aconteça na sua vida. A clareza de intenção pode amplificar
ao resultado e acelerar a transformação espiritual. Então, por isso que a intenção, eu até gravei aqui, né? Um vídeo falando o que é a intenção espiritual. Que eu fiquei mandando você ler a intenção dos pastores, dos líderes que estão aí. Qual a intenção de ele estar aí falando de espiritualidade? É o dinheiro? Se tirar o dinheiro, se ele não tiver mais, será que ele vai continuar ou vai parar? Entende? Porque tudo existe uma intenção, pessoal. Então, qual é a sua intenção de você vir para a espiritualidade? É para trabalhar esses processos? Para ativar essas coisas? Qual é a intenção? Você tem que ver, tá, pessoal? Aí, o que ele fala mais? O benefício de ativação de DNA espiritual são vastos e pode variar de pessoa para pessoa. Muitos relatam a sensação de paz interior, clareza mental e uma maior capacidade de manifestar seu desejo. Então, é isso que acontece, tá? Muitos relatam isso, vai sentindo, é o que as pessoas relatam aqui no meu canal. Pode relatar aí, pessoal, se é verdade ou não, quando você está aqui escutando sobre essa espiritualidade. Ele diz que acontece isso, então está acontecendo a ativação na sua vida. Está ativando o seu DNA espiritual. Então está vendo essa mudança, você sente paz, uma clareza mental, tá? Aí ele fala, além disso, pode resultar em maior intuição, habilidade psíquica. Então, pessoa abre a intuição, habilidade psíquica, né? Foi o que eu falei aqui no outro vídeo também. Habilidade espiritual, né? Permitindo que o indivíduo acesse informações que antes estavam ocultas. Outro benefício significativo é a cura emocional e espiritual, que pode ocorrer à medida que os padrões negativos de crença limitante são liberados. Então, quando você vai liberando crença limitante, então você vai curando tanto emocionalmente como espiritualmente. É isso que acontece na ativação. E muitas pessoas, tá, pessoal? Chegaram aqui com as emoções dela, perturbação mental, espiritual, tá, pessoal? Totalmente. Nossa, aí quando ouvi o meu vídeo, tá, pessoal? Eu agradeço muito, tá? A espiritualidade, é por isso que eu não posso ter dinheiro, pessoal, mas eu vou continuar falando a verdade, porque isso muda a vida. A sua vida é melhor do que todo esse dinheiro, tá? Isso muda a consciência. Então, o meu trabalho é esse. Agora eu vou me deixar corromper por qualquer coisa? Não pode, tá, pessoal? A gente tem que ter essa consciência. Tá? Então, ele diz que outro benefício é isso, que cura nosso lado emocional e espiritual, né? À medida que a gente vai liberando esses padrões negativos, né? Trabalhando, porque às vezes tem pessoas que têm trauma, tá, pessoal? Não sai assim. E é preciso o quê? Ir buscar uma terapia. Então, ela entrar num processo mais lento, mas que vá limpando ela. Quando vê, ela já está curada daqui. Porque às vezes não é assim a cura. Curou logo! Às vezes é o processo, tá? Porque o trauma, às vezes, aí, tem pessoas que têm traumas aí profundo, tá, pessoal? Da vida aí, aconteceu na infância, na adolescência, então tem traumas aí muito, então precisa trabalhar isso. E às vezes tem que ir para uma situação terapêutica por causa disso. Leva um pouco de tempo, mas a pessoa sai dali curada. E ela se conecta à essência dela espiritual, ela se conecta à espiritualidade dela. Para isso, tá, pessoal? Aí ele fala, a emoção também desempenha um papel crucial na modulação da ativação. A emoção positiva, como alegria, excitação, geralmente aumenta o nível da ativação.
enquanto a emoção negativa, como tristeza, medo, pode ter efeito variado dependendo do contexto. Por exemplo, o medo pode aumentar a ativação em situação de perigo, preparando o corpo para reagir rapidamente. Por outro lado, a tristeza diminui a ativação, levando a um estado de baixa energia e motivação. A regulação emocional é, portanto, um aspecto importante para manter o nível equilibrado da ativação. Então, ele está dizendo que a emoção, pessoal, por isso que a gente tem que estar equilibrado emocionalmente. Se a gente está desequilibrado, a ativação, o processo de ativação não acontece. Tem problemas dessa coisa da ativação acontecer. Mas ele diz que, às vezes, até o medo pode servir como uma ativação. Porque quando você está em um perigo, então a ativação ativa aquilo, um alerta para você fugir do perigo. Né? Então o medo, às vezes, não é tão mal como a gente pensa. Tá? Por exemplo, ativa, por exemplo, eu mesmo, quando eu saí do corpo, tive medo, pessoal. Coração acelerou, voltei pro corpo, fiquei paralisado por alguns minutinhos, assim, fiquei paralisado. Então, mas ativou ali algo em mim, que eu não sei o que ativou, mas ativou ali algo em mim. Tá? Então, ele depende do contexto que a pessoa tá. Mas medo em geral que a Matrix passa, esse medo não é bom, porque não vai bloquear que você não ative essa sua espiritualidade. Você não entra nessa ativação. Então, o medo, de um modo geral, não é bom. Tá, pessoal? Mas em algumas circunstâncias, ele faz parte do processo. Tá? Na hora que a pessoa está dizendo assim, eu tô com medo, irmão. É isso mesmo. Vá com medo, que o medo vai indo ativando outras coisas que daqui a pouco você não vai sentir mais medo. Quando você sai do corpo, quando você faz, você não sente. Porque o medo é algo daquilo que a gente não conhece, pessoal. É por isso, tá? Então, quando vê, você já está dominando tudo, tá? Então, você já vai lançar fora o medo, tá, pessoal? Então, ele fala isso, né? E fala que a gente não pode estar em um nível, né? Que é baixo, que é tristeza, medo. Esses efeitos aí leva a um estado de baixa energia, diminui a ativação, então diminui o processo de seu despertar. E é isso que a Matrix quer. Ele quer sempre deixar as pessoas tristes, com medo, né? Em uma vibração baixa, né? Para desregular, para ver um desregulamento emocional na pessoa. A pessoa não tem motivação de trabalhar a espiritualidade. Mas ele fala, a regulação é, portanto, um aspecto importante para manter o nível equilibrado de ativação espiritual. Você mantém. Você entende, pessoal, por que a gente tem que trabalhar emocional, o espiritual, tudo, e isso faz parte da espiritualidade? Não tem como fugir. Tem como fugir das coisas, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa ativação espiritual? Então, essa ativação espiritual é o que, pessoal? É a transformação interior, é o processo do despertar da consciência. A Bíblia fala sobre isso? Fala, pessoal. Se não haver a Bíblia não falar de transformação, então ninguém muda. Mas é o que acontece com muitos conceitos aí, principalmente evangélico. Fala dessa transformação, mas as pessoas não estão transformadas, pessoal. Não está acontecendo essa ativação, o despertar. Por quê? Porque tem que ter alguém desperto para fazer essa ativação. Porque você viu que ele disse que uma pessoa ela pode contribuir para a ativação
da consciência coletiva. Entende, pessoal? Então, a Bíblia fala, né? De ativações. Vamos ler. Efésios 5:14. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Cristo te iluminará, né? Essa é a palavra. Eles colocaram aqui, resplandece sobre ti. Então, a luz de Cristo vai resplandecer sobre você. É Cristo levar você à iluminação. Então, mas primeiro você tem que fazer o quê? Desperta. Tem que acontecer a ativação do despertar na sua vida. É o processo de mudança interior. Então, Cristo está batendo na porta, tá? Ele quer fazer essa mudança, mas você tem que receber, você tem que aceitar essa experiência. Se você não aceitar, não vai acontecer. Tá? Você vai ficar aí na sua aí, sem ativar nada. Você tem aí os processos latentes? Tem. Mas está sem ativar. Tá? Então, você precisa despertar tu que dormes. Então, você que está dormindo, desperta. Levanta dentre os mortos. Então, as pessoas estão mortas espiritualmente. Levante aí de dentro desses mortos. Entende? Como é morto, pessoal? As pessoas estão mortas, pessoal. Espiritualmente. Você sabe o que é morto espiritualmente, né? Eu já expliquei aqui no meu canal, né? O que é que significa a morte espiritual? É o espírito estar parado assim, com os olhos fechados? É isso? Não, pessoal, tá? Porque a pessoa vê a morte do corpo, que o corpo fica assim parado, a pessoa pensa que o espírito vai morrer também. Assim, não é, tá? A morte espiritual representa a sua separação da sua consciência da consciência maior, a consciência de Deus. Você está separado. Então, essa separação simboliza a morte espiritual. E é o que as pessoas estão aí, estão mortas espiritualmente. Por que elas estão mortas? Porque elas estão presas nos seus delitos e pecado aí que aconteceu lá em Adão. Adão, então, a gente somos descendentes de Adão e Eva, não é? Você sabe, Adão e Eva? Então, entramos nessa morte espiritual. Por isso que desde lá de Adão, quando aconteceu isso, a humanidade vem procurando essa reconexão com Deus, com a espiritualidade. E o qual Deus enviou o Filho dele para haver essa reconciliação, essa reconexão com ele, com o Pai, com Deus. Entende agora, pessoal, como tudo se encaixa? É um encaixe perfeito. É por isso que a irmã disse: nossa, irmão, eu fico ouvindo o seu vídeo, parece que tudo vai. Eu estou encaixando as peças. Então, é para encaixar a peça mesmo. Porque confundiram a nossa cabeça, a matrix religiosa, tá, pessoal? Então, você tem que levantar as pessoas que estão mortas espiritualmente. Você tem que sair aí. Porque Cristo vai levar você à iluminação. Então, vai levar esse processo de ativação para iluminar você. Entende, pessoal? Ó, se não entendeu, repita o dedo aí, bote o dedo, tá? Vamos seguir. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde a padrão deste mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode se amoldar esse mundo. É por isso que você tem que despertar, sair do processo da matriz. Os pessoal estão andando desse jeito, a gente está de outra maneira. É por isso que esse processo acontece dentro, tá, pessoal? Aí quando vê, você já não tem desejo muito de comer carne, de ficar no samba, no pagode.
de tomar todas. Você perdeu o desejo, porque houve uma mudança aí, as outras pessoas, o que é que está acontecendo aí com o irmão Samuel? Poxa, ele ficava aqui no pagode, tocando sambão, tomando toda. O que é que aconteceu com ele? Ele está mudando. Então, porque está vendo o processo de você não se amodar ao pradão deste mundo, como as pessoas estão vivendo. Então, vai haver uma renovação da sua mente espiritual, né? É esse processo de ativação, que aí você vai experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. É claro, né, pessoal? É claro na hora que eu estou falando, né? Mas é isso, vamos prosseguir. Romanos 13, versículo 11. Vamos ler aqui. Faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Então, faça o trabalho espiritual. Chegou a hora de vocês despertar do sono. Então, chegou a hora de você ativar, pessoal. Ativar espiritualmente, ativar toda essa sua percepção espiritual. Chegou a hora. Porque quando você sai do sono, você está ativando todas as percepções espirituais suas. Para você despertar, para você entrar em outra frequência. Então, chegou a hora, é agora. Despertar do sono, porque agora a nossa salvação está próxima do que nós, quando nós cremos. Então, ela está próxima da gente. A gente que não está vendo, pessoal. A gente que não está percebendo as energias. Hoje em dia, pessoal, que eu estou desperto, eu percebo as energias que eu não percebia antes. Eu tenho intuição que eu não percebia antes. Eu leio um ambiente que eu não percebia antes. É por isso que eu não vou agora em ambiente que é pesado, porque me faz mal e eu percebo que tem energia ali. Às vezes tem até espírito, né? Tem espírito lá, perturbando lá. Então, eu já percebo isso. Mas antes eu ficava de boa. Sambão lá comendo, eu... Desce mais uma. Como é? Tem até a música que eu tocava no violão. O tocador quer beber, desce mais uma. Né? Mas é isso, pessoal. A gente estava naquela frequência e a gente não via, mas no mundo espiritual ali estava acontecendo coisa ali que a gente não via. A gente não percebia, mas agora eu percebo. Agora não dá. Depois eu saía com algumas mulheres, tal, que tudo tinha espírito, e eu não percebia. Mas agora eu sei. Por isso que agora, será que eu vou pegar qualquer tipo de mulher para estar trocando energia sexual? Então, não, porque agora eu percebo as coisas. Percebo a mulher que tem uma energia boa e tem espírito, eu percebo. Não tem como fugir disso, pessoal. Quando você desperta, acabou, pessoal, tá? Eu sei que às vezes gosta de um sambão, tá? Gosta de estar em uma muvuca aí, mas eu não tenho mais. Acabou, foi tirado, porque houve uma mudança dentro de mim, tá, pessoal? Agora, meu processo é tranquilo em casa, sentindo a paz, coloco uma meditação, um mantra, coloco uma música espiritual, eu fico ouvindo, né? Até uma música boa também eu fico ouvindo. Então, esse é como é que se diz? Minha distração aqui nessa realidade, tá? É assim, pessoal. Aí ele fala, minha mensagem 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Minha mensagem e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, né, Espírito Santo, para que a fé que vocês tenham não se baseie na sabedoria humana,
mas no poder de Deus. Então, a sabedoria que Paulo falava do evangelho, essa pregação da fé, não vem de sabedoria humana. Não é como eu estou fazendo aqui, não vem de sabedoria humana. É tudo intuição, pessoal. É tudo intuição. Então, isso tem um poder na hora que você demonstra isso. Então, vai haver um poder que vai fazer uma mudança interior na vida da pessoa que ouve você. E tem que mudar. Olha quantas pessoas aqui tá tendo essa ativação, essa mudança dentro dela, porque ela tá aqui no meu canal assistindo meus vídeos. Olha quantas aí. Por quê? Essa minha pregação, né, como o Paulo fala, a minha explanação aqui, não tá de palavras persuasivas, sabedoria humana, com rebuscado, palavra, né? Não está nessa sabedoria. Tem alguns aí que ficam usando aí essa sabedoria humana, mas não leva a pessoa ao despertar a ativação da consciência dela. Só fica naquela... Então, são palavras à toa. E muitos estão aí atrás desses tipos dessas pessoas. Até atrás de pastores assim mesmo. Não ativa ninguém. A pessoa não muda. E a pessoa continua ali. Então, a pessoa fica na zona de conforto. Por que meus vídeos aqui incomodam a pessoa? Teve uma pessoa que disse, nossa, seu vídeo incomoda, irmão. Eu digo, por quê? Incomoda, porque está tocando na sua alma. Porque é lá que tem que acontecer a ativação. Está incomodando. Agora, se a pessoa fica 30, 40 anos em uma igreja e não muda, então tem alguma coisa errada aí. Não está acontecendo a ativação, você não está crescendo, não está mudando. Tem alguma coisa errada. Tá? O que mais, pessoal? Isaías 50, versículo 4. Vamos ler. O Senhor Deus me deu língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que estão cansados. Ele desperta-me todas as manhãs, despertar-me o ouvido para que eu ouça com aqueles que aprendem. Então, pessoal, é isso que Deus faz com aqueles que se coloca para o trabalho da espiritualidade. O que é que ele vai? Ele vai dar uma língua erudita. Então, ele vai usar você, uma língua erudita, para que você saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que estão cansados. Então, aquele que está cansado dessa vida, está aí, oh meu Deus, me ajude. Ai, eu não aguento mais. Nossa, pessoal, chegaram muitas pessoas aqui no meu canal. Eu não sei quantas, tá? Mas chegaram muita gente assim. Oh, meu Deus, cansado aí de estar nesses grupos religiosos, espiritualistas. Teve uma pessoa mesmo que falou aqui que foi pagando muitos cursos espiritualistas aí e nada. Então ela já estava cansada. Então, ela estava cansada e ia desistir de espiritualidade. Ela comentou isso comigo, pessoal. Não é fácil. Mas o quê? O que é que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez? Ele usou a minha língua erudita, né? E me fez usar a palavra, né? No tempo certo, chegou a palavra certa para essa pessoa que estava cansada. Ela começou a ativar, ela começou a despertar o interesse de novo por coisas espirituais. Quem foi? Foi eu? Não, foi o Senhor que fez isso. Ele desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça. Então, para que ouça a intuição, né? Com aqueles que aprendem. Então, para aqueles que ouvirem, aprenderem
o que é espiritualidade e como você se conectar à sua espiritualidade. É o que eu estou aqui, me colocando à disposição da espiritualidade, tá? Não é fácil para haver a mudança em vocês. Por quê? Isso aconteceu comigo, pessoal. Eu não vou falar uma coisa que não aconteceu comigo, tá? O que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses, nossa, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, sóbrio é uma pessoa que está desperta, está alerta, né? Então, você tem que vigiar. O vigiar é você estar trabalhando a sua espiritualidade, a sua frequência, observando tudo, estar desperto, observando o seu comportamento, o que é que você está fazendo aqui, se está trazendo bem, bem para as outras pessoas, para você mesmo, então você tem que estar assim. Então não durma, porque as outras pessoas que estão dormindo estão fazendo, lançando a energia negativa no ambiente, porque eles estão dormindo, tá? Então a gente não pode dormir como os demais pessoas que estão presos a essa matrix aí, tá? Desperta tu que dormes, tá? O que mais, pessoal? Isaías 56, versículo 10. Vamos ler aqui, tá? Todos seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não pode ladrar, anda adormecido, estão deitados e gosta do sono. Então, atalaia é aquele que se coloca à disposição da espiritualidade. Então, tem muitos aí atalaia, muitos pregadores, líderes aí espirituais que estão ainda, não teve ativação, o despertar interior da consciência dele. Eles estão cegos. São cães mudos, então não fala da espiritualidade. Não pode ladrar, então ele não ladra. Anda adormecido, então anda dormindo aí, está deitado, então deitado não trabalha para a espiritualidade, né? E gosta do sono, então gosta de ficar naquele sono. Quando uma pessoa traz o despertar para ele ativar a espiritualidade dele, ele rejeita. Não, eu gosto aqui, o sono aqui é gostoso. Eu gosto de ficar aqui nessa igreja. Oh, meu Deus, como é gostoso aqui essa igreja. Dá vontade de dormir. Então, as pessoas gostam. Então, esses pregadores, esses atalaias, são cegos. Então, não estão enxergando, porque não abriu a visão espiritual. Eles não sabem o que é espiritualidade, não sabem de nada. É o que estão aí. Estão falando pela ganância, estão cegos pela ganância, pela avareza, né? Só falando de dinheiro, só não sei o quê. Estão cegos. Caíram na armadilha aí da Matrix. A Matrix preparou e eles caíram. E aí estão cegos. Então, não tão mudo, não fala nada, tão adormecido, tão deitado e gosta de ficar nesse sono aí. Sinto muito, tá? Aí Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, pessoal, quando o espírito é derramado sobre você, esse processo vai iniciar. Processo de ativação da sua espiritualidade. Você vai começar a ter dons, visão, você vai começar a espiritualidade a operar na sua vida. Tá certo? Você vai começar a operar. Por quê? Já era uma profecia lá em Joel, já estava escrito, tá, pessoal? Tive que tomar um suco aqui, porque senão já tá
me dando um soluço, né? Entende, pessoal? Então, já era uma promessa de Deus fazer isso, esse avivamento espiritual na vida das pessoas, tá? É um avivamento, né? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, né? Então, por ninguém é discernido, tá? Então, por quê? Aquele que é espiritual, aquele que já entrou nessa ativação, nesse processo, ele discerne todas as coisas, tá? E ninguém entende o cara espiritual. Acha estranho. Nossa, ele é estranho, esse cara é estranho. Olha como ele fica lá. Só fica ali, ó. Meu Deus, essa pessoa é estranha. Então, as pessoas que andam aí no padrão normal da Matrix acham a gente estranho, pessoal. Porque a gente não sai muito. Um pouquinho de leite, ó. Né? A gente não sai muito, a gente fica mais trabalhando as coisas da espiritualidade, tá? A gente fica naquela calma. Então as pessoas não entendem isso, tá? As pessoas normais não entendem essas coisas. Mas faz parte, né, pessoal? O que mais, pessoal? Filipenses 1, versículo 9 até o 11. Vamos ler aqui. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, a oração de Paulo pelos irmãos era essa, que aumentasse, que ele entrasse nesse processo de ativação, para ele ter uma percepção, né, de discernir o que era melhor, a fim de que ele seja puro e irrepreensível até o dia de Cristo. Cheio de fruto de justiça, então, que ele começa a dar fruto de justiça, fruto que vem por meio, pela ligação que você vai ter com Jesus Cristo, que aí para a glória e louvor de Deus. Então Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Tá certo, pessoal? Então, o que mais? 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua face e imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, e nós que com a face contemplamos a glória do Senhor, né? Em sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, estamos sendo transformados, então estamos sendo ativados espiritualmente, interiormente, estamos sendo transformados, uma transformação interior, para que a gente reflita a glória cada vez maior do Senhor, o qual vem do Senhor, essa ativação vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito está trabalhando no nosso ser, pessoal. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí, Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou, Deus, né? O Espírito de Deus começou essa obra em você, espiritualmente interior. Então, ele vai completar até o dia de Cristo. Ele vai completar essa ativação. Então, até o dia de Cristo, a gente estamos sendo ativados, pessoal. Tá? Para a honra e glória do Senhor. Como ele fala, para que a gente
cada vez maior, o qual vem do Senhor, né? Segundo a sua imagem. Então, contemplamos a glória segundo a sua imagem, para que a gente vá contemplando a glória, vá refletindo essa glória. Aí o que mais? Tito 3, versículo 5. Não por causa de ato de justiça por nós praticarmos, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pela regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é através desse Espírito que a gente foi salvo e a gente está sendo regenerado e renovado por esse Espírito. Então, esse Espírito está habitando e está começando a fazer a regeneração e a renovação espiritual na nossa vida. Não é porque se a gente vai praticar, a gente vai ser bonzinho ou alguma coisa. Então, é através dessa regeneração que acontece, a gente vai começar a fazer a boa obra. Não é você fazer a boa obra para que você encontre a regeneração. Não é assim. Primeiro é a regeneração, trabalho tem que acontecer em você, para depois você fazer a boa obra. Tá? Porque muita gente está querendo fazer boa obra para ser justificado, pessoal. E não é assim que funciona, tá? O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, o vosso membro que está sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, é aonde esse espírito vai trabalhar nesse lado, nessa frequência negativa. Ele vai trabalhar para que a prostituição, a impureza saia de você, o apetite desordenado, então, era o que eu tinha, né? Comia igual um glutão, né? E a vil concupiscência, então ele vai trabalhar, e a avareza, que é idolatria. Então, ele vai trabalhar esse que você ficava apegado ao dinheiro, aí, preso nessa matrícula, o dinheiro, ele vai fazer com que você saia dessa idolatria, porque você está preso ao Deus Mamon, o Deus da avareza. E pior que esse espírito está entrando nas igrejas, no meio espiritualista, pessoal. Essa avareza por dinheiro. Agora os cultos, os negócios, só tudo falando em dinheiro, tá? É um culto a Mamon, culto da avareza. Sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo na nossa realidade. E as pessoas estão cometendo idolatria e não sabem, porque essa avareza, seu coração, sua adoração tem que ser dada a Deus, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Então, se você está em Cristo, está andando na frequência que Cristo quer, tá? Esse espírito vai trabalhar, vai transformar você para você ser uma nova criação dele, uma criação segundo a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele está ativando muitas coisas, está fazendo você uma criação segundo a imagem de Deus. Então, essa ativação está acontecendo na nossa vida, tá? Para a gente transmitir a imagem do Filho de Deus, que é Cristo, né? Que a gente aí vai transmitir a imagem de Deus aqui, né? É por isso que a gente estamos sendo ativados. Então, continue, tá, pessoal? Trabalhar a sua espiritualidade, você está sendo ativado, trabalhando isso, tá? Até o dia de Cristo, tá? Você está se aperfeiçoando, ele está ativando dentro de você. E permita, tá? Não endureça o coração. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, obrigado, tá, pessoal? Muito obrigado aí
pela audiência que vocês estão me dando. Eu vi lá no meu canal, nossa, muita visualização, tá? Obrigado vocês, tá? Continue, tá? Nesse processo de ativação, porque precisamos melhorar, né, pessoal? A gente ainda tem muitos falhas, muitos erros, né? Mas precisamos transmitir a imagem de Cristo, a imagem de Deus, tá? E ele está trabalhando, então deixa ele trabalhar na sua vida, tá? O Espírito de Deus está trabalhando interiormente, então vá deixando esse trabalho acontecer, essa ativação. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a espiritualidade, a Deus, tá? Por nos manter aqui vivo nessa realidade para a gente fazer esse trabalho. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!